Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento, cooperador de Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer na nova aliança, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a segunda das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange aos arautos das alianças, visto que em Hebreus capítulo 2, verso 2 e 3 diz: se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. No passado remoto, os arautos da anterior aliança foram os santos anjos, os quais a entregaram na mão do servo fiel, mediador da anterior aliança, Moisés. Nos últimos dias, o arauto da nova aliança, enviado do Pai Celestial, Filho amado, Emmanuel, Deus conosco, é Jesus de Nazaré, o Cristo, o qual entregou sua aliança e depois dele a prosseguiu a entregar seus santos apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial refletiremos sobre o seguinte tema: os arautos da anterior aliança, os arautos da lei, os santos anjos, eles próprios agora reconhecem a palavra apostólica como a palavra que os homens devem ouvir. Amém? Graças a Deus. Caro espectador, veremos um texto constante do livro de Atos dos Apóstolos, no qual um santo anjo que livrou os apóstolos da prisão, os incumbe, os admoesta a que, saídos da prisão, partissem em direção ao templo para lá ensinar as palavras desta vida ao povo. E isso é significativo, porque nesse texto constante de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, constataremos, identificaremos quais são as palavras desta vida, as quais os santos apóstolos, admoestados pelo santo anjo, as quais os santos apóstolos entregaram ao povo que ia ao templo. Amém? Isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém,
levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Verso 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, atenção, de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos às portas, mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Atenção, porque agora constataremos quais são as palavras destas vidas, as quais os apóstolos ensinaram no templo, conforme a exortação do santo anjo que os livrara da prisão. Verso 18, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém, atenção, de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aleluias. Por causa do ministério bem-sucedido em obras e palavras, os santos apóstolos foram, a mando da liderança religiosa de Israel, presos. Porém, Deus pelejou pelo ministério apostólico e enviou um santo anjo para livrá-los da prisão. Qual foi a admoestação do santo anjo após tirar os apóstolos da prisão? Ide ao povo. Como diz no original grego, língua na qual foi escrito o Novo Testamento, antes de ser traduzida, por exemplo, à língua portuguesa, no original grego diz: postando-vos, se postem no templo. Postura, se postem diante do povo e anunciem as palavras desta vida. Nesse ínterim, antes, os apóstolos de irem ao templo, na manhã seguinte eles vão ao templo e começam a ministrar. Mas o texto não é claro. O que eles estão ministrando? Nesse dia seguinte, a liderança religiosa de Israel se reúne
E todos estão reunidos e chamam os guardas que fossem buscar os apóstolos, que ao ver deles estavam presos. Qual a surpresa? Sem que portas fossem rebentadas, sem que soldados fossem feridos, constata um grande livramento, um grande milagre. Porque os milagres de Deus são incompreensíveis à vista dos homens. Por isso, muitas das vezes, rejeitados, contestados. Creia que Deus pode fazer na sua vida milagres tão maravilhosos que os homens nunca viram e nunca entenderão. Essa é a fé desse ministério. Amado espectador, enquanto eles estão ali perplexos, ora, eles estavam presos, como eles não estão lá e a prisão está intacta, ninguém foi ferido, não houve nenhum resgate, o que está havendo? Chega nesse ínterim, alguém diz, os homens estão lá no templo ensinando. A liderança religiosa manda os guardas irem ao templo e catarem os apóstolos. Os guardas, impressionados, porque tinha uma multidão ao redor dos apóstolos, com todo o cuidado, trazem sem violência os apóstolos diante da liderança religiosa israelita. Atenção agora, veja a palavra do sumo sacerdote diante dos apóstolos, os quais lhe foram trazidos diante da sua presença, porque ela é reveladora. Está no verso 18, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Então, qual era a palavra desta vida? Que os apóstolos, em obediência ao santo anjo, estavam ensinando no templo acerca do nome de Jesus. Esta é a mensagem de vida que agora os próprios anjos, arautos da anterior aliança, reconhecem como a palavra que os homens precisam ouvir. Não mais a lei ou os profetas. As palavras desta vida que os próprios arautos da anterior aliança, os anjos, reconhecem como as palavras que os homens agora precisam ouvir, é a palavra que foca no ensino a respeito do nome de Jesus, sua obra, sua vida, seus feitos e seu ensino. O próprio sumo sacerdote continuou dizendo, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Caro espectador, não se iluda, não se confunda. A palavra apostólica, a palavra iniciada por Cristo e continuada pelos seus apóstolos, não é um prosseguimento da lei dos profetas. Não é uma correção do que constava da lei dos profetas. Não é uma simples interpretação ou complemento do que constava na lei dos profetas. Não! A palavra apostólica iniciada por Cristo e prosseguida pelos seus seguidores, chamados por ele de apóstolos, é uma doutrina diferente. Isso sempre foi visto dessa forma, inclusive pela liderança judaica. Encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Quando Cristo ainda estava conosco, consta lá em João capítulo 9, quando eles inquiriram o cego de nascença que fora curado pelo Senhor Jesus, quando o cego percebeu a insistência deles em saber como ele fora curado, ele disse a eles, quereis vós também se tornar discípulos dele? Qual foi a resposta da liderança diante daquele cego curado? Discípulo dele sejas tu, nós somos discípulos de Moisés. Caro espectador, você tem que estar alerta. O que significa ser discípulo? Significa ser aprendiz. Cristo, em João capítulo 8, ele disse, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sendo assim, discípulo é aquele que permanece na palavra do seu mestre.
Discípulos de Moisés são os que permanecem na palavra da lei dos profetas. Ministério de Moisés. Discípulo de Jesus Cristo são aqueles que permanecem na palavra de Cristo, o evangelho da graça de Deus, iniciado por ele e depois continuado pelos seus apóstolos. Sim, caro espectador, essa distinção tem que ficar clara em sua mente, no seu coração. Não imagine tratarem-se da mesma doutrina, porque nunca os judeus viram assim e nunca o Senhor Jesus ensinou assim. Discípulo dele, João capítulo 9, sejas tu, nós somos discípulos de Moisés, sendo que em João capítulo 8, Cristo ensinou, explicou o conceito de discípulo, de discipulado, aquele que permanece na palavra do seu mestre. Se você permanece na escritura profética do passado, você, sem saber, enganado e iludido, é discípulo de Moisés e dos profetas. Você está aprendendo, ouvindo com eles. Em contrapartida, quem permanece na palavra de Cristo, seu evangelho, o evangelho apostólico, esses, como Cristo diz, verdadeiramente são discípulos dele, do Salvador. Isso também fica claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Olha como é forte essa distinção. Aleluias. Verso 1, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram, Atos 14, juntos na sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Olha aí qual era a palavra apostólica ministrada, falando da sua graça. Confirmava a palavra da sua graça, falando ousadamente no Senhor e fazendo milagres. Verso 4 de Atos 14, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos apóstolos, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. No original grego, língua na qual foi escrita o Novo Testamento antes de ser traduzido, por exemplo, ao português, a língua portuguesa, está escrito: uns estavam com os judeus, outros estavam com os apóstolos. Percebe, caro espectador, que sempre ficou clara no ministério apostólico a distinção entre o que era a doutrina apostólica e o que era a doutrina dos judeus? A doutrina dos judeus era a lei e os profetas, a doutrina dos apóstolos era o evangelho, era a palavra da graça, era anunciar o nome do Senhor, era anunciar a palavra da graça de Deus, era anunciar o nome do Senhor, como está lá em Atos 5, nosso texto base. Qual foi a resposta de São Pedro quando ameaçado pelo sumo sacerdote, após ter escapado da prisão, ter sido trazido diante do sinédrio da liderança religiosa? Veja, então, verso 29 de Atos 5, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês, liderança religiosa, não querem que nós anunciemos o nome do Senhor. Não querem que nós repassemos a doutrina apostólica, iniciada por Cristo e continuada por nós. Mas o nosso compromisso é obedecer a Deus e não aos homens. Quer dizer, aquela exortação daquele anjo, no sentido de os apóstolos irem ao templo e anunciarem as palavras desta vida, qual seja o nome de Cristo, a doutrina apostólica, essa recomendação angelical está em consonância perfeita, em harmonia perfeita
com a vontade de Deus. Porque ele não disse, antes importa obedecer ao anjo do que a vocês. Não, aquele anjo apenas era um porta-voz, era um arauto do que Deus agora determina. As palavras desta vida, de acordo com a vontade divina e reconhecida pelos próprios arautos da anterior aliança, a palavra desta vida, as palavras desta vida é a doutrina apostólica, é o evangelho da graça de Deus, é o ensino do nome de Jesus, é o anúncio da graça de Deus. E deixar de anunciar essa palavra é uma desobediência não ao santo anjo, mas ao próprio Deus. Aleluia. E o verso de Atos 5 prossegue. O Deus de nossos pais, verso 30, ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Apesar de Israel, por incredulidade, por não reconhecer Jesus de Nazaré como Cristo, tê-lo, através da sua liderança religiosa, o entregue às mãos de ímpios, de gentios, para ser morto e crucificado, ainda assim, o texto apostólico é bem claro, que Deus apresenta a Israel, depois da ressurreição de Cristo, a oportunidade do perdão, do arrependimento e do perdão dos pecados. Caro espectador, a pregação do Evangelho não é uma pregação contra a lei ou contra Israel. A pregação do Evangelho não é contra nenhuma outra religião ou nenhum outro povo. Que a verdade é que se o povo religioso que recebesse o anúncio da graça de Deus fosse qualquer outro povo, agiria da mesma forma, rejeitando a mensagem do Evangelho. Por quê, pastor? Porque toda religião se pauta em obras para obtenção de justiça. E por isso todos os religiosos sentem-se ameaçados, perplexos, avessos à doutrina da eleição, da graça de Deus, da justificação pela fé. Caro espectador, o Evangelho não é contra nenhum povo, nem contra nenhuma religião. O Evangelho é o convite de Deus aos eleitos, aos que são antes de tudo já conhecidos por Deus, a se converterem à salvação que só é possível em Cristo Jesus. Vai lá, voltem lá para o templo e anunciem as palavras desta vida. Sou eu, arauto da anterior aliança, que estou exortando vocês a fazer isso, mas isso antes de mim é da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora na nova aliança, até os arautos da anterior aliança, os santos anjos, em obediência à vontade divina, até os arautos da anterior aliança sabem que as palavras desta vida, que não só Israel, mas todo o mundo precisa ouvir, é o anúncio do nome de Jesus, é o anúncio da graça de Deus, é a doutrina apostólica, é o evangelho do reino dos céus, porque é pelo evangelho que todos os povos, por meio da fé, alcançarão a justiça. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o seu profeta, seu mediador, seja qual for o seu templo, suas obras religiosas, não importa. Com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha ouvir as palavras desta vida, segundo os próprios
próprios arautos da anterior aliança, os santos anjos. Vem ouvir as palavras desta vida, segundo o próprio Altíssimo Deus Todo-Poderoso. As palavras desta vida que agora são chanceladas por Deus e pelos arautos da anterior aliança. É o Evangelho da graça de Deus, é o anúncio da justiça pela fé, é o anúncio do nome de Jesus, é a doutrina apostólica. Amém? Graças a Deus.